Incrível! Os videogames estão cada vez mais modernos. Existem jogos onde seus gráficos são dignos de cena de cinema. Jogos que simulam, jogos que emocionam, jogos que nos causam adrenalina. O que era diversão virou profissão. Enfim, os jogos estão cada vez mais próximos da realidade. Talvez poucos saibam que o videogame evoluiu. E evoluiu muito. A cada nova geração, novas tendências foram criadas. Os jogos tornaram mais interativos com o jogador, a ponto de sentirmos estar dentro do próprio jogo. Mas, afinal, como surgiu isso tudo? Como foi criado o videogame? Quem é o pai dos videogames? Por mais estranho que pareça, o ponto de partida para a criação do videogame foi a partir de uma guerra entre duas nações. De um lado, os Estados Unidos da América, do outro, a União Soviética. Era os tempos da chamada Guerra Fria, que durou após o final da Segunda Guerra Mundial de 1955 até a extinção da União Soviética em 1991. Os militares americanos e soviéticos utilizavam os computadores para realizar simulação de lançamento de mísseis de combate. O mundo vivia um intenso medo de uma nova guerra acontecer, onde a palavra apertar o botão significava lançar um míssil e, por consequência, o fim do mundo. Porém, no meio disso tudo, no ano de 1958, o físico William Higginbotham criou o primeiro jogo para computadores, chamado Tênis para Dois, onde era utilizado o osciloscópio, que havia dois controles de alumínio personalizados, onde o osciloscópio exibia um visual semelhante a uma quadra de tênis vista de lado, e o jogador ajustava o ângulo de suas raquetadas com o botão rotativo e tentava acertar a bola sobre a rede pressionando o outro botão no controlador. Logo em seguida, ainda durante a Guerra Fria, além da ameaça de uma nova guerra, havia uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética para quem seria a primeira nação a enviar o foguete até a Lua. Começava então a competição entre dois povos, chamada de Corrida Espacial. O tema Corrida Espacial influenciou o programador Steven Russell a criar em 1961 o jogo Space War. Segue então um trecho do documentário do Discovery Channel A Era dos Videogames, onde Steven Russell explica a criação do Space War. Este é o PDP-1, o primeiro computador que eu conheci. Como qualquer PC moderno, ele pode ser ligado com um único toque. Custava $120 mil e fazia operações simples, como digitação e funções de calculadora. Os programas eram caros, então ele era uma máquina de escrever e calculadora bem cara. A gente acabou inventando duas naves espaciais que jogavam torpedos uma contra a outra. Ah, legal! Mas isso tá meio chato, não dá pra explodir nada? Ah! Se Tênis para Dois era uma distração despretensiosa da Guerra Fria, o jogo de Steve Slug Russell era uma expressão direta da corrida espacial e do medo generalizado da guerra espacial. Uma das coisas que Steve Russell construiu serviu de base para aquilo que se tornaria a parte mais importante de qualquer experiência com videogame: o joystick. No começo, os controles eram os botões do console. Depois, os caras do clube de aeromodelismo inventaram uma caixa de controle usando peças de telefone. Steve Russell também foi o primeiro programador a colocar a destruição na tela. Olha, uma coisa que às vezes digo é que eu lancei a maldição do videogame sobre o planeta. Naquele tempo, somente era possível jogar videogames em computadores, até que, em 1969, Ralph Baer, um engenheiro e inventor, desenvolveu por conta própria a primeira ideia para um console de videogame doméstico. Nascia então o Magnavox Odyssey. Segue então mais um trecho do documentário do Discovery Channel referente à era dos games, citando a criação do Magnavox Odyssey por Ralph Baer.
Ralph Baer, considerado um dos maiores inventores no mundo do videogame, criou o primeiro console caseiro, o Magnavox Odyssey. Acho que a principal diferença entre o que os outros fizeram e o que eu fiz foi que tive a visão de que existiam 40 milhões de televisores no país que não faziam nada além de sintonizar 2 ou 3 canais locais. The Magnavox company has come up with an electronic game simulator that will transform the family TV set into a playground. Foi contratado para desenvolver tecnologia militar para a Guerra Fria. Mas em seguida começou a trabalhar com a caixa marrom. Era o protótipo do primeiro console caseiro de jogos, o Magnavox Odyssey. A caixa vinha com 7 jogos diferentes e permitia a ligação de diferentes acessórios. Nós produzimos um jogo que era fascinante e ele sobreviveu. Pode ser jogado até hoje porque ainda é divertido e usa somente símbolos rudimentares na tela. Vamos usar uma estratégia conservadora e ver no que dá. Vou tentar a jogada inglesa. Ups! Droga! Ralph Baer mudou para sempre a maneira como o mundo vê a televisão. Quem trabalha em empregos sérios e tecnológicos está sempre em busca de diversão no trabalho. E foi assim que o videogame nasceu. Alguém resolveu brincar com o osciloscópio e acabou inventando o tênis para 2. E o Ralph Baer, principalmente, que trabalhava em um ramo tão sério, eu imagino que de vez em quando ele parava um pouco para curtir toda aquela tecnologia com que trabalhava, em vez de usá-la apenas para destruição. Como qualquer outra indústria tecnológica de hoje, a indústria do videogame não existiria se não fossem as Forças Armadas. Neste dossiê, vimos que 3 pessoas foram pioneiras e ajudaram a criar o videogame. Da esquerda para a direita temos o William Higginbotham, que criou o tênis para 2, considerado o primeiro videogame para computadores. No centro temos Steven Russell, que criou o Space War. A novidade foi a inclusão do joystick para jogo no computador. E na direita temos Rafael Baer, que revolucionou trazendo o console doméstico, sendo considerado o pai dos videogames. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do canal Careca Noob. Caso queira conhecer a proposta do canal, deixarei o link na descrição do vídeo contendo o vídeo de apresentação do canal. Muito obrigado e até mais.